Preciosas são as horas na presença de Jesus. Comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois Ele o meu abrigo quando o tentador chegar, quando o tentador chegar. Ao sentir-me rodeado de cuidados terreais, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus. Provareis na vossa vida o poder que vem da cruz, o poder que vem da cruz. Amém, amado. Já são 19h37, né? Vamos dar início ao nosso culto, né? Vamos pedir a Deus que nos ensine cada dia mais e mais. Vamos orar. Logo em seguida nós vamos ler Malaquias 3. Amém? Oremos. Pai amado, estamos aqui, Senhor, mais uma quinta-feira para aprender mais de Ti, Senhor.
te pedimos que tu sejas com cada irmão que aqui já entrou. Ó Pai amado, seja com o pastor Davi, que vai ministrar o estudo nesta noite. Ó Pai, também seja com o pastor Saul, Pai, na sua recuperação. Os irmãos que se encontram enfermos, Senhor, que tu possa estar dando a recuperação de cada um. Ó Pai amado, nós te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Malaquias 3. E o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo, Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá, quando ela aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. E assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão oferta em justiça. E a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos, e como nos primeiros anos. E chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o diarista em seu salário, e a viúva, e o órfão, e que pervertem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes, tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nós dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal até que não haja lugar suficiente para recolherdes. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ela não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti. Vós tendes dito, inútil é servir a Deus, que nos aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos, e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade são edificados. Sim, eles tentam a Deus, e escapam. Então aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele, para os que temeram o Senhor, e para os que se lembraram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia serão para mim joias, poupá-los-ei, como um homem poupa seu filho, que o serve. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus, e o que não o serve. Amém? Eis que eu envio meu mensageiro. Amém, amados? Todo capítulo 3. Não sei se deu para ouvir bem. Amém. Amém, ouviu bem. Glória a Deus. Vamos passar a palavra neste momento para o pastor Davi, que vai trazer o estudo nesta noite. Muito bem, irmãos, graça e paz a todos. Amém. Amém. O assunto que a gente vai abordar hoje é um assunto que está num livro escrito pelos pastores Hernandes Dias Lopes e o pastor Orival Dias Casimiro, tá certo? Da nossa querida igreja, que tanto nos ajuda através da sua junta missionária de Pinheiros. Nós vamos falar sobre dízimo, irmãos, dízimos. E falar sobre dízimo é falar de um dos temas mais controversos da igreja evangélica, do meio evangélico. Sobretudo, quando você ou eu, quando nós colocamos, por exemplo, na nossa rede social, algum artigo sobre esse assunto, não é?
vai chover, com certeza vai chover de comentários e tudo. Nós sabemos que, por exemplo, no Facebook há muitas pessoas que fazem parte daquela área de desigrejados, que criticam duramente a questão do dízimo, de dar oferta, de ajudar a pastor. Então, uma das coisas que a gente precisa ver, por exemplo, logo no início, é que esse assunto é tão difícil, ele torna-se tão difícil por alguns pontos que nós sabemos muito bem. Por exemplo, a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade trabalha esse tema dízimo de duas formas mais específicas. Ou causando medo e terror, porque diz assim, se você não der, você vai ficar embaixo de maldição. Se você não pagar o dízimo, se você não entregar o dízimo na igreja, você vai estar debaixo de maldição. E aí cita o texto bíblico dos gafanhotos e tudo mais. Ou então por ganância. Quanto mais você dá, mais você recebe, mais você ganha, mais você é abençoado. E nós sabemos que entregar o dízimo é algo que traz bênção para as nossas vidas. No entanto, muito mais do que bênçãos financeiras, nós temos recebido do Senhor bênçãos espirituais, não é? Uma outra coisa que atrapalha muito é o entendimento e a aceitação desse assunto, dessa doutrina do dízimo, é porque muitos pastores se enriquecem às custas dos fiéis da igreja. E isso, infelizmente, irmãos, é escandaloso e atrapalha a vida da igreja, a caminhada da igreja e, sobretudo, o desenvolvimento dessa doutrina que é tão importante para a igreja do Senhor, já que a obra missionária precisa ser feita e ela só pode ser feita quando a igreja é fiel nos dízimos e nas ofertas. Outra coisa que acontece é a cobrança de cachês, né? De cantores gospels e até mesmo de pregadores. Eu só vou por tanto. Então, tem toda uma exigência, inclusive, de cantar ou de pregar na igreja A e B, e isso, de fato, é escandaloso para a igreja do Senhor. Não estou dizendo com isso que a igreja não possa, por exemplo, abençoar um pregador que vai pregar na sua igreja, ou até mesmo um cantor famoso que seja que vai cantar na sua igreja. Mas a questão é explorar o povo de Deus, explorar a igreja do Senhor, cobrando cachês altíssimos, e nós sabemos que isso acontece, e por isso acontecer é que nós recebemos tantos ataques e tantas críticas com relação ao dízimo na igreja do Senhor. Outra coisa que a gente vê também é que alguém pode dizer assim, pastor, mas eu ganho tão pouco, eu ganho pouco, e por isso eu não posso dizimar. Então é complicado isso, porque a Bíblia vai nos ensinar que o nosso dízimo não é aquilo que nos sobra, mas é aquilo que nos é como primícia. Nós precisamos entregar a Deus as primícias, não aquilo que sobra dos nossos salários. Infelizmente, na minha caminhada pastoral, já ouvi muitas pessoas dizerem que não deram o dízimo naquele mês tal, ou naquele ano todo, porque não sobrou. Foi pagando isso, pagando aquilo, pagando isso, aquilo, outro, e de repente não sobrou o dízimo, o dinheiro para pagar o dízimo. Quando, na verdade, nós sabemos que a primeira coisa que nós devemos separar quando recebemos o nosso salário é justamente o nosso dízimo, já que o Senhor quer de nós fidelidade nas primícias, né? Então, vejam só, irmãos. O nosso texto de hoje, o autor traz o seguinte em parte da sua introdução. Ele diz: o dízimo é um dos temas mais controversos do meio evangélico. Por esse motivo, nossa intenção com este estudo é responder biblicamente a alguns questionamentos ou até mesmo a algumas desculpas dadas por alguns crentes que não são dizimistas. São respostas bíblicas que precisam ser dadas para aqueles que dizem que
não são dizimistas porque... e aí eles vão dizer os porquês. Vejam, o primeiro motivo que ele coloca aqui é o seguinte: eu não sou dizimista, não sei, e aí você vai, à medida que a gente for lendo aqui os motivos, vai se identificando aí com o que já foi dito e ouvido por tanta gente, né? Ele diz, eu não sou dizimista porque o dízimo faz parte da lei cerimonial e esta foi abolida na cruz. Então as pessoas dizem isso. Eu não sou dizimista, porque o dízimo fez parte lá da lei cerimonial, e essa lei cerimonial foi abolida na cruz. A partir do momento que Jesus Cristo vai à cruz do Calvário, entrega a sua vida, agora não precisa mais de se ter a lei cerimonial, e dentro dessa lei cerimonial está inserido o dízimo, a entrega do dízimo, o pagamento do dízimo. Então, eu sou isento disso, já que eu vivo fora dessa cobrança e dessa lei cerimonial. Ele diz que de todas as críticas feitas à doutrina do dízimo, talvez a mais frequente seja essa. O dízimo faz parte da lei cerimonial e esta lei foi abolida na cruz. Logo, eu estou desobrigado de ser dizimista. Eu não tenho mais obrigação de ser dizimista. Não é mais para mim um mandamento, uma ordem do Senhor, eu ser dizimista. A essa crítica, irmãos, respondemos que a prática do dízimo está presente em toda a Bíblia. Primeiramente, falando, nós precisamos ver que o ensinamento acerca do dízimo está presente em toda a Bíblia. Ele diz que no Antigo Testamento, por exemplo, essa prática está presente, esse ensinamento está presente nos livros históricos, na lei, nos livros poéticos e nos livros proféticos. Em todo o Antigo Testamento, ela está presente. Já no Novo Testamento, essa ordenança do Senhor, ou seja, o ser fiel ao dízimo, está presente em todo o Novo Testamento, nos evangelhos e nas epístolas. Nós temos aqui vários textos que poderíamos ler agora, mas para ganharmos tempo não vamos fazer isso, mas se os irmãos quiserem, depois eu posso disponibilizar para vocês, tá certo? Nós temos, por exemplo, Mateus 23, que nós vamos trabalhar um pouco mais à frente. Nós temos Hebreus 7, de 1 a 19, 1 Coríntios 9, 13 e 14, e por aí vai. Vários textos que falam sobre isso. Então, no Novo Testamento e no Velho Testamento, em toda a Bíblia está presente o ensinamento e o mandamento acerca do dízimo. É importante dizer também, irmãos, que a prática do dízimo é anterior à lei cerimonial, que as pessoas dizem assim, eu não sou mais dizimista porque a lei cerimonial, o dízimo fazia parte da lei cerimonial, e a lei cerimonial foi abolida lá na cruz do Calvário. Mas veja, o dízimo vem antes da lei cerimonial. Ela é anterior à lei cerimonial. Isso está registrado lá em Gênesis, capítulo 14, dos versículos 20 a 28, e capítulo 18, versículo 22. Quando Abraão, 400 anos antes da lei cerimonial ser instituída, ele entregou o seu dízimo a Melquisedeque. E Melquisedeque, nós sabemos que é um tipo de Cristo, representa Cristo. Então, veja, irmãos, para aqueles que dizem que não são dizimistas, porque o dízimo faz parte da lei cerimonial, nós podemos categoricamente responder que o dízimo não está a menos de 400 anos antes que a lei cerimonial foi instituída. É muito mais antigo o dízimo. Essa lei de dizimar, essa ordenança do Senhor. E mais, o dízimo foi incluído na lei, pois foi a maneira de Deus prover o sustento da tribo dos levitas,
aqueles que trabalhavam no ministério do Senhor, na igreja do Senhor. Percebam, o dízimo primeiro já existia há 400 anos antes da lei. Quando veio a lei, Deus faz questão de colocar o dízimo dentro da lei para que aqueles nossos irmãos do passado que tomavam conta do templo, os levitas, a tribo de Levi, pudessem ser sustentados, a ter as suas necessidades providas. Então, não foi o homem que instituiu o dízimo, foi o próprio Deus que o instituiu e colocou dentro da sua lei. Então, o dízimo foi incluído na lei justamente pelo próprio Deus. Nós podemos verificar isso na Escritura, mais especificamente no livro de Levítico 27, capítulo 27, do 30 ao 33, número 18, do 21 ao 32, Deuteronômio 14, 22 a 29 e 18, do 1 ao 8. São textos categóricos que falam justamente sobre esse assunto. Os mesmos princípios, percebam, irmãos, os mesmos princípios de sustento dos sacerdotes e levitas do Antigo Testamento são usados para o sustento dos obreiros de Deus no Novo Testamento. Então, se Deus usa o princípio do dízimo, o mandamento do dízimo, a doutrina do dízimo, para sustentar os obreiros, os ministros do Antigo Testamento, ele agora passa a usar do mesmo artifício para que os obreiros, os ministros do Novo Testamento, da Nova Aliança, sejam também sustentados e tenham as suas necessidades alcançadas. Os mesmos princípios de sustento dos sacerdotes e dos levitas são aplicados para os ministros do Novo Testamento e também os ministros dos nossos dias. Vejam só o que é que diz Paulo escrevendo à igreja de Coríntios, no capítulo 9, versículos 11, 13 e 14. Percebam, irmãos. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais. Se nós oferecemos para vocês, se nós damos para vocês, se nós plantamos no coração de vocês coisas materiais, é muito recebermos de vocês coisas materiais. Se nós ajudamos a vocês nas questões espirituais, é pesado para vocês nos ajudarem, nos honrarem com coisas materiais? Isso é uma pergunta que Paulo está fazendo para uma igreja que deveria sustentá-lo, mas não fez. Ele continua e diz: não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? Isso é uma lei, isso é um princípio. Aqueles que prestam serviços ao templo, eles devem se alimentar do templo, daquilo que é arrecadado no templo, daquilo que é trazido para o templo. Ou seja, os dízimos e também as ofertas. Ele continua e vai mais além e diz: e quem serve ao altar, do altar não tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Então, irmãos, essa coisa de criticar o pastor porque ele recebe um salário, porque ele é abençoado pela igreja com o seu salário, não é bíblico. Não é bíblico. A Bíblia está dizendo que aqueles que pregam a palavra, que pregam o evangelho, eles devem ser remunerados, eles devem ser abençoados. E só há uma forma dos pastores, dos ministros, dos evangelistas, dos missionários, do trabalho de Deus ser realizado, através dos recursos que advêm dos dízimos e das ofertas. Logo, os que estão no ministério hoje
na vigência da nova aliança, devem viver do ministério. Agora, é claro, irmãos, que tem pastores, como por exemplo o nosso pastor, pastor Saul, que não necessitam de serem remunerados. Mas isso não quer dizer que o pastor Saul, por exemplo, se levantasse de repente e dissesse assim: olha, da mesma forma que eu não preciso e não recebo nada da igreja, todos os pastores, na minha concepção, não devem receber. Isso não é bíblico, porque a Bíblia diz exatamente o contrário, que o pastor, ele deve viver dos dízimos e das ofertas, ou seja, ele deve ser abençoado pela igreja do Senhor. E para que isso aconteça, a igreja do Senhor precisa ser dizimista fiel. Os crentes precisam ser dizimistas e ofertantes. Embora a ordem levítica tenha cessado com o advento da nova aliança, isso está registrado em Hebreus 7,18, os dízimos não cessaram. Não cessaram porque Abraão, como pai da fé, entregou o dízimo a Melquisedeque, que é um tipo de Cristo. E nós, como filhos de Abraão, entregamos o dízimo a Cristo, sacerdote da ordem de Melquisedeque. Aliás, aqui são homens mortais, os quais recebem dízimo, porém ali é aquele que tem certificado de viver. Percebam, da mesma forma que Abraão, nosso pai na fé, ele entregou o seu dízimo a Melquisedeque, que era um tipo de Cristo, nós, como filhos de Abraão, devemos fazê-lo o mesmo. E como nós vimos anteriormente, Abraão fez isso antes de que a lei chegasse aos homens, antes de que Deus passasse para Moisés toda a lei, inclusive a lei cerimonial. Antes de tudo isso, 400 anos antes disso, Abraão, nosso pai na fé, entregou o dízimo a Melquisedeque, que era um tipo de Cristo, ou seja, ao próprio Cristo, que faz parte agora da nova aliança. Da mesma forma, nós, como filhos de Abraão, devemos entregar os nossos dízimos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqueles que usam, por exemplo, Mateus 23, para dizer que Jesus sancionou, ou seja, acabou com o dízimo antes da inauguração da nova aliança, mas que depois de sua morte essa sanção não é mais válida, esquecem-se de que, junto com o dízimo, Jesus mencionou também outros preceitos da mesma lei. Vejam, ou seja, os preceitos de justiça, misericórdia e fé. O texto de Mateus 23 é esse, que é tão conhecido nosso, irmãos. Há de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Percebam, das mínimas coisas, os hipócritas fariseus, eles pagavam o dízimo. Para o povo ficar admirado. Rapaz, um negocinho tão pequeno, tão insignificante, e eles dão dízimo, eles são fiéis, para chamar a atenção do povo. Hipocrisia pura, irmãos. Hipocrisia pura. No entanto, daquilo que tinha uma importância maior na lei, acerca disso, eles negligenciavam. Vejam o texto novamente. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, fingidos, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, que são a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Então, vejam, o que é dito? Se estamos desobrigados do dízimo, por ser da lei, deveríamos também estar desobrigados desses outros preceitos da lei, ou seja,
a justiça, a misericórdia e a fé. Percebem? Para aqueles que dizem assim, Jesus aboliu o dízimo, Jesus tirou de circulação a obrigação de ser dizimista, com base nesse texto, não faz o menor sentido. Porque nesse texto, Jesus não está dizendo que os fariseus não deveriam mais pagar o dízimo. Ele está dizendo que eles deveriam continuar pagando o dízimo, mas que também deveriam fazer o que a lei exige. Ou seja, eles eram obrigados também acerca da justiça, da misericórdia e da fé. Se estamos desobrigados do dízimo por ser da lei, deveríamos também estar desobrigados desses e outros preceitos da lei, ou seja, a justiça, a misericórdia e a fé, pois também estes fazem parte da lei. Então, irmãos, fica evidente que Jesus reprova os escribas e fariseus pela sua prática legalista e meritória do dízimo, uma vez que pensavam que o dízimo era uma espécie de salvo-conduto, imaginavam que, por serem dizimistas, tinham licença para negligenciar os outros preceitos da lei. Irmãos, isso nos nossos dias também acontece e nós precisamos ter cuidado. Porque se por um lado há alguns que dizem que não precisa mais dar dízimo, por outro lado também, infelizmente, há alguns que dizem eu pequei, mas dou o dízimo. Percebem? Mas acerca disso, por exemplo, o grande rei Davi, no Salmo 51, vai dizer que Deus, ele não se agrada de sacrifícios. Os sacrifícios agradáveis a Deus, diz Davi, que é um coração compungido e contrito diante do Senhor. Esse tipo de sacrifício Deus não despreza. Mas o sacrifício de dar o dízimo, porque pecou e não quer, peca e não quer se livrar daquele pecado, não quer deixar a prática daquele pecado, isso é pecaminoso. Isso é farisaísmo, isso é hipocrisia, isso é pecado, e pecado que Deus, logicamente, abomina. Então fica evidente justamente isso. Na verdade, irmãos, os escribas e fariseus, cheios de hipocrisia, estavam superestimando o dízimo e menosprezando os preceitos principais da lei do Senhor. A lei do Senhor. Ao mesmo tempo, porém, que Jesus reprova a visão distorcida dos escribas e fariseus, que davam grande ênfase ao dízimo e em detrimento da justiça, da misericórdia e da fé, referendo à prática do dízimo, deveis, porém, fazer estas coisas ou seja, vocês devem fazer essas coisas. Que coisas? A prática da justiça, a prática da misericórdia e a prática da fé, sem omitir aquelas, quais? Os dízimos e as ofertas. Apesar dos desvios de uns e das críticas de outros, nós devemos continuar fiéis a Deus na entrega dos dízimos e das ofertas. Irmãos, nós não podemos ficar na dúvida. Nós devemos continuar fiéis na entrega dos dízimos e das ofertas. Pois este é o claro ensinamento de Jesus, conforme o ensino fiel das Escrituras. É preciso deixar claro também que o dízimo não é uma questão meramente financeira. Trata-se do reconhecimento de que tudo o que existe é de Deus. Não trouxemos nada para o mundo, nem nada dele levaremos. Meus irmãos, tudo que nós temos pertence ao Senhor, é do Senhor. Nós apenas somos mordomos, nós apenas tivemos a honra que Deus nos deu de cuidar, de trazer, de gerenciar
esses recursos. O carro que você tem não é seu, é do Senhor. O emprego que você tem não é seu, é do Senhor. Os bens que você tem não são seus, pertencem ao Senhor. Nada trouxemos para esse mundo. Chegamos aqui sem absolutamente nada, nus, sem nada. Voltaremos sem nada. Por quê? Porque tudo é do Senhor, tudo pertence ao Senhor. Não trouxemos nada para o mundo e não levaremos nada para o mundo. Quem disse isso foi Paulo, escrevendo a Timóteo, na sua primeira carta, e aí você pode conferir depois no capítulo 6, versículo de número 7. Nós somos apenas mordomos de Deus e no exercício dessa mordomia devemos ser achados como fiéis, porque Ele vai nos cobrar. Aliás, o texto que nós lemos no início do nosso estudo foi justamente esse, quando Deus cobra os seus filhos, porque eles estão roubando nos dízimos e nas ofertas. Quando deixamos de entregar o nosso dízimo, nós estamos, com isso, roubando o Senhor. Nós somos apenas mordomos de Deus. Devemos ser achados por Ele fiéis. O dízimo, mais do que um valor, é um emblema de fidelidade, é um sinal de fidelidade a Deus e confiança em sua providência. Percebam, irmãos, ele está dizendo aqui o seguinte, que o dízimo é mais do que um valor, o dízimo é um emblema, o dízimo é um sinal de fidelidade a Deus, dado por aqueles que confiam plenamente no Senhor e na sua providência. Eu não sei se você já passou pela seguinte experiência, de estar numa situação muito difícil, a ponto de dizer assim, esse mês eu não vou entregar nem o dízimo, eu não vou pagar nem o dízimo, porque o dízimo eu vou usar também para pagar as minhas contas. Quando nós fazemos isso, irmãos, nós evidenciamos com a nossa atitude que não confiamos na providência do Senhor, que não fazemos como Abraão fez quando respondeu para o seu filho Isaque, Deus proverá, Deus providenciará, porque Deus é fiel e Ele cuida de nós. A entrega do dízimo é uma ordenança divina. Nós não temos a licença para retê-lo, subtraí-lo, nem administrá-lo. São erros que nós cometemos como crentes, muitas vezes, irmãos, por pensarmos que podemos, por exemplo, administrar o dízimo da casa do Senhor. É tipo assim, eu vou dar o dízimo, mas eu quero que esse dinheiro seja usado para tal e tal coisa. Tipo assim, a nossa igreja está muito quente, o tempo está muito quente ultimamente, e então o meu dízimo esse mês, eu vou comprar um ventilador para a igreja, ou então eu quero que o tesoureiro da igreja, o conselho da igreja, providencie um ventilador para colocar, porque o calor está muito grande. Nós não temos isso como ensinamento bíblico. Nós não podemos administrar o dízimo. A ordem não é administrar o dízimo, a ordem é trazer o dízimo. E a própria igreja, através do seu conselho, através da sua liderança, é quem vai administrar esses recursos que eu e você, que nós temos a obrigação de trazer. Uma outra coisa que nós também não temos a obrigação, aliás, a ordenança bíblica de fazer com relação ao dízimo é subtrair alguma coisa. Tipo assim, como o meu salário é muito alto, e se o meu salário é muito alto, consequentemente o meu dízimo é muito alto, porque nós sabemos que funciona exatamente assim. Se eu ganho 1.000, eu dou 100. Se eu ganho 5.000, eu dou 500. Se eu ganho 50.000, eu dou 5.000. Então, 5.000 é muito dinheiro. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar 3.000. E 3.000 já é muito dinheiro. Nós não temos
esse direito, nós não temos essa ordem do Senhor. Nós apenas temos a obrigação de trazermos o nosso dízimo. E quem faz o uso é exatamente a liderança da igreja. Quem administra os recursos é a liderança da igreja. E nós temos a obrigação de sermos fiéis exatamente nos 10%, na 10ª parte do nosso salário. Então, primeiro, nós não podemos administrar. Segundo, nós não podemos reter, subtrair. E terceiro, nós não podemos reter o dízimo, tirar tudo, porque isso é pecado diante do Senhor. Uma outra desculpa, irmãos, que nós ouvimos muito é a seguinte: eu não sou dizimista porque hoje a contribuição cristã deve ser voluntária e não imposta como dízimo. Nós vivemos na nova aliança. O dízimo, como contribuição imposta, ficou lá no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. Agora, como nós estamos vivendo na graça, no tempo da graça, na nova aliança, nós não temos não devemos ter essa imposição. Isso não deve ser imposto para nós. Vejam, alguns pregadores defendem que temos duas contribuições na palavra de Deus. Quais são elas? São as seguintes: uma compulsória e a outra voluntária. Dois tipos de contribuição a Bíblia nos ensina: a contribuição compulsória e a contribuição voluntária. A contribuição compulsória é a contribuição para o governo, ou seja, a contribuição para o governo é sempre compulsória, mas a contribuição para Deus, ela é sempre, ou deve ser sempre, voluntária. Eu pergunto, será que é assim? Será que é isso mesmo? Vejam o que é que Jesus diz acerca disso. Disse Jesus: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Onde está aí, irmãos, a diferença entre a contribuição a César e a contribuição a Deus? Ambas são compulsórias. Quando entregamos o dízimo a Deus, estamos adorando por sua fidelidade para conosco. E quando pagamos os tributos ao governo, estamos dando a ele o que lhe é de direito. Então, se há uma ordem de Deus para que sejamos fiéis nos nossos tributos, há também uma ordem de Deus que sejamos fiéis naquilo que pertence ao Senhor, os nossos dízimos. Aqueles que usam o texto de 2 Coríntios, por exemplo, 9, versículo 7, que diz: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Para regulamentar a contribuição cristã em substituição aos dízimos, cometem um sério equívoco hermenêutico. Perceba, irmãos, há uma grande chance, e eu acredito que isso já aconteceu em alguns lugares, do grupo se reunir e dizer assim: vamos fazer o seguinte, nós não vamos dar dízimo, porque isso ficou lá no Antigo Testamento. Nós vamos se juntar aqui e cada um dá de acordo com as suas condições e faça isso com alegria no coração, porque Deus se agrada quando a gente dá com alegria, mas não com pesar. E aí a gente traz, arrecada aqui o dinheiro e tudo, e vê o que é que precisa ser feito e faz. Pronto, está resolvido. O problema é, não há base bíblica para que isso seja feito. Deus é quem instituiu a forma. E ele disse que deveria ser a 10ª parte do nosso salário. E não ofertas que podem ser recolhidas para que isso seja feito. Percebam, Paulo não estava tratando de dízimo. Quando a gente usa um texto desse para dizer que não há mais dízimo no Novo Testamento, e que Paulo aqui não está ensinando sobre dízimo,
nós cometemos um grande erro de interpretação bíblica, de hermenêutica, porque Paulo não estava tratando do assunto dízimo, mas de uma oferta especial levantada para atender os irmãos pobres da Judéia. Paulo chega e diz assim: vamos levantar uma oferta porque os nossos irmãos pobres lá da Judéia estão precisando. E aí a igreja se junta, se reúne, se une, e um dá um tanto, outro dá outro tanto, e Paulo pega aquele montante e leva para suprir as necessidades dos irmãos da Judéia. Então não é o ensinamento de Paulo aqui, não é acerca de dízimo, de como deve ser agora o dízimo. Não. Paulo está dizendo que há alguns irmãos que precisam ser ajudados e a igreja precisa se reunir e tirar uma oferta especial e dar para aqueles irmãos. É como, por exemplo, nos dias de hoje, nos nossos dias, irmãos, quando a igreja diz assim: irmãos, domingo que vem, ou domingo dia tal, nós iremos levantar uma oferta especial para os nossos missionários, ou para uma igreja que está na construção do seu templo. Por exemplo, o pastor Saul, junto com o conselho, decide que no domingo tal, vamos fazer um culto especial, e nesse culto especial, nós vamos levantar uma oferta especial para ajudar na construção da congregação lá em Barra de Santa Rosa. Isso é válido e isso é bíblico. Agora, isso não quer dizer que você e eu podemos reter o nosso dízimo ou dar um direcionamento novo a esse dízimo. Tipo assim, eu, pastor Davi, então, vou pegar o meu dízimo e agora, já que vai ter essa campanha, já que vai ter esse culto especial, eu vou pegar o meu dízimo e colocar lá no lugar, naquela caixinha que foi colocada ali no altar para arrecadar essa oferta especial para a construção em Barra de Santa Rosa. Isso não faz o menor sentido. A Bíblia, quando fala de ofertas especiais, como, por exemplo, nesse texto que nós lemos, a Bíblia não está dizendo que assim deve ser a entrega dos nossos dízimos, que é assim que funciona agora. Não. A Bíblia está ensinando que a igreja, da mesma forma que é fiel nos dízimos, deve ser também fiel nas ofertas. Então, Paulo não está tratando de dízimo nesse texto, mas ele está tratando de uma oferta especial que precisava ser levantada e foi para que os irmãos da Judéia tivessem as suas necessidades supridas. Então, vejam, irmãos, é bem verdade que os princípios ali colocados são permanentes no texto que nós lemos, e de forma alguma estão em contradição com o dízimo, porque eles falam de individualidade, cada um traga, eles falam de sistematicidade, vai funcionar dessa forma, e eles falam de proporcionalidade, cada um contribua de acordo com aquilo que pode. Nenhum teólogo, nenhuma igreja, nenhum pastor, nenhum concílio tem autoridade ou competência para desautorizar uma ordem divina. Vejam, ninguém, nem igreja, nem pastor, nem concílio, ninguém pode desautorizar uma ordem divina. Deus disse que nós devemos pagar os nossos dízimos e nós devemos obedecer. Ninguém tem autoridade de dizer assim: a partir de hoje, a nossa igreja não vai mais trabalhar dessa forma. Os irmãos estão desobrigados de trazer os seus dízimos. Os irmãos agora vão contribuir apenas com ofertas. E segundo a necessidade de cada um será abençoado. E se você vai trazer sua oferta de acordo com as suas condições? Não. Ninguém, nem pastor, nem missionário, nem igreja, nem concílio, ninguém está autorizado por Deus para desautorizar o mandamento do Senhor, que é de trazermos os dízimos à casa do tesouro. Os dízimos e as ofertas não deixaram de vigorar
porque este ou aquele líder religioso escreveu uma tese de doutorado contra eles e esta ensina que essa prática foi prescrita. A Bíblia diz: seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de Deus, o nosso Deus, ela permanece eternamente. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Ninguém pode mudar aquilo que Deus nos trouxe na sua palavra como ordenança, como mandamento, como princípio e preceito. A verdade de Deus não deixa de ser verdade porque é negada por uns e distorcida por outros. Irmãos, uma outra desculpa é a desculpa que diz o seguinte: eu não sou dizimista porque o apóstolo Paulo não orientou as igrejas a entregar os seus dízimos, mas orientou-as a ofertar. Paulo não usa a palavra dízimo em suas epístolas, mas ensinou o seu princípio quando diz que os obreiros no Novo Testamento devem ser sustentados da mesma forma que os levitas eram sustentados no Antigo Testamento. Paulo ensina em 1 Coríntios capítulo 9 que os obreiros do Novo Testamento devem ser sustentados. E sustentados de que forma? Da mesma forma que os levitas eram sustentados lá no Antigo Testamento. E de que forma os levitas eram sustentados no Antigo Testamento? Pelos dízimos. Pelos dízimos. Então, por outro lado, a prática do dízimo não dispensa os crentes de serem generosos nas ofertas. Irmãos, se nós somos obrigados por Deus a sermos dizimistas, isso não quer dizer que nós não possamos ser ofertantes também. Então, nós podemos ser, nós não estamos dispensados de sermos ofertantes, de sermos crentes generosos, de sermos crentes que trazem ofertas também. Os crentes devem semear com abundância na vida das pessoas. E isso não é substituir o dízimo pelas ofertas, mas é somar um ao outro. Eu preciso ser dizimista porque isso é uma ordem de Deus, é uma exigência do Senhor. E eu preciso ser ofertante também, porque eu preciso, com os meus bens, com os meus recursos, abençoar os meus irmãos mais necessitados. Nós vemos nessa atitude o ministério do pobre e o ministério do rico. Quem tem mais deve repartir com quem tem menos. Os ricos devem ser generosos na prática das boas obras. Paulo, escrevendo a Timóteo, na sua primeira carta, diz isso no capítulo 6. Então, vejam, usar, porém, a voluntariedade das ofertas, conforme ensinada nas epístolas aos Coríntios, em substituição do dízimo, é não compreender o caráter específico daquela oferta levantada entre as igrejas gentílicas para ajudar os judeus. Percebam. Pegar o texto que Paulo escreve aos Coríntios, dizendo que vai ser arrecadada uma oferta para ajudar os irmãos necessitados da Judéia, e dizer que aquele texto ali está tratando de dízimo, ou da nova forma de como deve ser o dízimo, é não compreender a essência daquilo que estava acontecendo ali. Então, eu primeiro preciso entender que é uma ordem de Deus, uma exigência do Senhor, de que eu seja um dizimista. E segundo, eu preciso entender que há também a ordem de Deus para que eu tenha um coração generoso e seja ofertante. Alguém já disse com muita propriedade: primeiro, você deve cumprir a sua obrigação. Depois, você pode dar, se quiser, o seu presente.
O que é que isso quer dizer para nós? Primeiro, nós temos que cumprir a obrigação de trazermos os nossos dízimos ou de levarmos os nossos dízimos à casa de Deus. Depois, nós teremos a honra de também dar um presente para a igreja, que é justamente a entrega das nossas ofertas. Reafirmamos, portanto, que embora o apóstolo Paulo não tenha usado o termo dízimo, em suas epístolas ele ensinou os princípios do dízimo. Quando se trata do sustento dos obreiros, o apóstolo Paulo recorre ao mesmo princípio sustentado pela Bíblia no Antigo Testamento, quando tratou do sustento dos levitas. Quando falou das ofertas voluntárias para os pobres da Judéia, ensinou que elas precisam ser pessoais, metódicas e proporcionais. Isso é dízimo. Não são esses os mesmos princípios que regulamentam os dízimos? É exatamente assim que funciona. Então, irmãos, nós precisamos, como crentes do Senhor, como filhos de Deus, como filhos do nosso pai Abraão, o nosso pai da fé, sermos dizimistas fiéis. O pastor Hernandes Dias Lopes, numa das suas mensagens, diz que nunca ouviu um testemunho de um crente que diz que depois que começou a dar o dízimo, começou a ter tristeza na sua vida. Muito pelo contrário. Depois que a gente começa a ser fiel nos dízimos, nós passamos a ter os nossos corações mais felizes. Agora, quando nós não deixamos de entregar o dízimo, de pagar o dízimo, aí sim, há uma tristeza nos nossos corações. Que Ele, pois, nos abençoe e nos ajude nessa compreensão. Amém. E em outra ocasião, acredito que nós podemos também trabalhar esse tema de forma muito mais prática no nosso dia a dia. Deus abençoe. Beguinha está com a palavra. Inclusive, se algum irmão tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, nós temos aí, eu não sei se o pastor Saul está por aí, já está com a fala boa, tem também o pastor Evanilson, tem a missionária Zélia, tem só gente aí que entende do assunto aí de dízimo. Porém, nós precisamos falar com a autoridade de quem, de fato, o faz, né? Então, que Deus nos abençoe, pois em alguns momentos nós não temos tido isso. Deus tenha misericórdia de nós. Muito bom o estudo, muito bom mesmo. Amém, amados. Pastor, eu queria fazer uma pergunta. É sobre a oferta, né, chama alçada, não é isso? Quem sempre administra a oferta é a igreja, é o conselho. Ou o irmão pode dar a oferta e já dizer que é alçada, que é para uma determinada demanda, quando a igreja não pergunta. Sim, o irmão quer saber o quê? Se isso pode acontecer, é isso? Assim, sempre quem vai administrar vai ser a igreja. Ou o irmão, quando ele doa, sem ser o dízimo, né? Ele Sim. quer fazer uma oferta, né? Ele diz, não, Certo. eu quero dar uma oferta para tal coisa específica da igreja. O irmão pode fazer Certo. essa oferta ou sempre a igreja que vai administrar? Quem administra, a gente viu até em um dos pontos do estudo que quem administra os recursos da igreja é a liderança da igreja. Ninguém pode chegar na igreja e dizer assim, está aqui o meu dízimo, está aqui a minha oferta, que seja a oferta, e dizer assim, eu quero dar essa oferta para a que a igreja compre tal coisa, para que a igreja use de tal forma. Isso não há base bíblica para isso. A Bíblia não nos ensina a fazermos isso. Inclusive, recentemente, um pastor amigo meu estava me contando que o irmão chegou lá e disse assim, pastor, eu vou dar uma oferta. Parece que isso aí foi a providência mesmo para a gente usar aqui como exemplo, né? Mas enfim, o irmão chegou e disse, pastor, eu vou dar uma oferta de tanto,
Porque eu já andei nas lojas e eu vi que a classe das crianças precisa de um ventilador e eu vou dar uma oferta para a igreja, para que a igreja compre esse ventilador. Então o pastor disse assim, irmão, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Quem administra as ofertas e os dízimos é a liderança da igreja. Então, o irmão não pode chegar e fazer isso. Agora sim, tem casos e tem casos. Por que eu estou dizendo isso? Porque, por exemplo, se de repente o irmão viu que havia ali uma necessidade de se ter um ventilador na classe das crianças, que seja, e ele foi lá na loja e comprou um ventilador e trouxe para a igreja e disse assim, pastor, isso aqui é um presente meu para a igreja. Acredito eu que, com sabedoria, o pastor ou o conselho da igreja, a liderança da igreja, não vai se negar de receber esse presente, entendeu? Então, assim, é diferente de você trazer o dinheiro e dizer, esse dinheiro para ser direcionado para tal coisa, para comprar tal objeto. Diferentemente é você já trazer o objeto e dar para a igreja. Olha, eu estou doando esse microfone que eu comprei, eu estou doando para a igreja. É diferente de eu chegar e dizer assim, eu quero que esse dinheiro aqui que eu vou dar, vocês comprem um microfone para a igreja. Não sei se eu respondi, Beguinha. Responder isso. Respondeu. Da oferta alçada, Beguinha, seria, por exemplo, assim, você diz assim, eu ganho 1.000, 100 é dízimo, eu quero dar uma oferta de 50 e quero dar mais 25. Esses 25 é uma lei de oferta alçada. Que os 50 já é que você dava normalmente. Dou 100 de dízimo, dou 50 de oferta e esse meu eu quero dar mais 25. Esse é um contexto alçado. Amém. Outra, assim, uma coisa que eu vivenciei na nossa igreja mesmo, né? Não é segredo para ninguém, né? Foi outra gestão, não era essa que tá aí, né? Uma sociedade comprou determinado bem, né? Aí começou, né? Não, isso é da sociedade tal. Aí o pastor reuniu todo mundo assim, meu irmão, a sociedade comprou, mas o bem é da igreja. Quem quiser usar, pode usar, tá certo? Tá certo que pergunte antes quem vai usar, agendando direitinho, mas o bem é da igreja, não é da sociedade, né? Isso. Pronto, Beguinha, graças a Deus por esse exemplo que você deu, porque aí vai também muito naquilo que a gente tratou anteriormente. Por exemplo, o caso do irmão que queria doar o ventilador, e aí ele não deu o dinheiro, mas ele trouxe o ventilador. E ele vai dizer assim, esse ventilador é para ser colocado na classe das crianças. Agora, de repente, no meio da caminhada, há uma necessidade maior de se ter esse ventilador em outro lugar. Então, o irmão agora não vai poder dizer assim, epa, não, alto lá, esse ventilador eu dei para ser usado na classe das crianças, não pode ser usado em outro lugar. Isso não faz sentido, porque quem administra os recursos é a liderança da igreja e quem determina essas questões também é a liderança da igreja, tá entendendo? Eu lembro de uma vez, na igreja que eu pastoreei, que uma irmã chegou e disse assim, pastor, eu vou doar uma passarela para a igreja. Eu disse, minha irmã, coisa boa, tudo bem. E ela comprou a passarela. Quando foi no culto do meio da semana, não sei se foi doutrina ou foi oração, mas foi no meio da semana, eu cheguei lá e eu perguntei à irmã zeladora, irmã, cadê a passarela da igreja que a irmã fulana deu? Ela disse, pastor, que só pode ser usada no domingo. Aí eu disse, pois vá buscar a passarela ali. Aí, deixa aqui em cima do banco. Aí, quando a irmã chegou, eu disse, irmã, leve sua passarela. Aí ela disse, não, pastor, eu dei para a igreja. Eu disse, a senhora deu para a igreja, não é a senhora que vai decidir qual é o dia que vai ser colocada a passarela. É a própria igreja que vai decidir isso. Então, ou a irmã se desprende totalmente da passarela e entende que não é a irmã que decide essas questões, ou então a irmã pega a passarela e leva para sua casa.
que é sua. Então, essas coisas, de fato, precisam ser muito bem trabalhadas para que não haja, assim, uma má compreensão de como funciona, de como elas funcionam, né? Amém, né? Eu me dou por satisfeito, né? Se algum irmão quer acrescentar ou quer fazer mais alguma pergunta, fique à vontade. Fazer uma colocação, certa feita, um irmão chegou e disse assim: irmã, eu sou da liderança, eu me líder, e eu agora vou administrar meu dízimo. Eu acho que eu vou comprar uns cobertores. Aí eu disse, irmão, tá certo. Agora, imagine cada um dos que se sentem líder, chega e diga, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Por exemplo, quem vai pagar a água e a luz da igreja? Quem vai pagar o material de limpeza? Quem vai decidir o que vai fazer? Aí eu lembro que o irmão disse, irmã, não tinha pensado nisso. Eu disse, assim como você disse, que pode administrar seu dízimo. Se todo mundo pensa dessa forma, nem se cumpre o que está em Malaquias 3:10, que é para trazer os dízimos para o mantimento da casa do Senhor, e nem se tem organizado a casa do Senhor como lembro-se uns 2 meses. Depois o irmão chegou e disse, daquilo que você me disse mexeu muito na minha mente. E eu vim lhe pedir desculpa, porque realmente mostrou o que a Bíblia diz, e eu era quem estava pensando errado. Eu digo, irmão, olha, a palavra diz que é para a gente deixar, trazer, e a liderança, como o pastor Davi bem colocou, é quem vai administrar. Se cada um for administrar, deixa de ser administrar a liderança. Amém. E se a gente observar, né, uma das coisas que eu percebi logo quando eu deixei de frequentar, passado que eu era um frequentador muito, assim, vamos dizer assim, não assíduo à igreja romana, né, e passei a frequentar a igreja evangélica, o que me chamou muita atenção é a forma de se administrar as coisas na igreja, né? Eu me lembro sempre da viúva, né, que quando ela botou as moedinhas lá, o Senhor disse que ela tinha dado, né, mais do que aqueles que tinham botado muito, porque eles estavam botando o que sobrava, e ela botou o que ela tinha, o sustento dela. E a diferença que eu vi é o seguinte, se um irmão quer fazer um casamento na igreja, se tiver dinheiro, o irmão vai fazer o casamento. Se ele tiver dinheiro, ele vai fazer o casamento. É diferente da igreja romana. Se você vai fazer um batismo, você vai pagar. Se você vai fazer um casamento, você vai pagar. Se você vai fazer uma cerimônia, você vai pagar. Tudo é pago. Então eu acho isso injusto com aqueles que têm menos poder, né? E na nossa igreja, como é administrado, eu vejo que, guardada a algumas proporções, né, é bem mais democrático, né? Se o irmão tem um poder para fazer uma festa grandiosa, né, que ele possa bancar, ele vai fazer a festa, né, no casamento dele, né, a cerimônia. Mas se o irmão quer fazer uma cerimônia e não tem lá esse dinheiro todo, ele vai fazer a cerimônia dele, mesmo simples, mas ele vai ter o casamento, né? E eu acho mais justo dessa forma, né? Mas a gente vai andando aí para 20 para as 9 já. Mais algum irmão quer se colocar? Esse exemplo que você citou é uma das coisas que a gente mostra, que a própria palavra mostra, que a gente trabalha no princípio da igualdade e faz isso para a glória de Deus e não para exibição humana. Eu agradeço as oportunidades que nos foi dada. Amém. Mais algum irmão?
Se não, vamos encerrar, né, o nosso culto. Deixa eu ver. Estamos aqui. Vamos pedir ao presbítero Jorge para fazer a oração final. Boa noite a todos, graça e paz. Vamos fazer esse momento de oração, agradecendo a Deus pela participação de todos, também por estar vendo nossa irmã Zélia. Louvamos a Deus também pela recuperação, pelo estado de saúde dela. Vamos orar agradecendo a Deus também por todo esse momento. E também vou estar orando, também pedindo a todos também ore por Rosenberg. Postei a foto dele no grupo. Ele é irmão do pastor Robson Ramalho, da igreja do Monte Santo. Rosenberg vai passar para intervenção cirúrgica. O fato é que já conversei com ele, está com câncer, porém, os médicos estão bastante otimistas nessa intervenção cirúrgica, que provavelmente deve acontecer a próxima semana. O sangue já foi coletado, já é o suficiente. Então vamos estar orando por a vida de Rosenberg e também agradecido pela vida da irmã Zélia e todos que também pedem oração. Louvamos o teu nome, Senhor, por esta noite, pelo ensino da tua palavra, por tudo que foi exposto. Louvamos a Deus, Senhor, porque a tua palavra está sendo proclamada, ela está trazendo para nós. E que em nome do Senhor Jesus, Senhor, que o ensino da tua palavra possa ser uma realidade em nossa vida, não só ouvintes, mas também praticantes da mesma. Colocamos em tuas vidas a mão de Rosenberg, Senhor, que o Senhor desde já vai preparando aquele momento, todos os médicos, Senhor, que em tudo o teu nome seja glorificado e honrado. Agradecendo pela vida e restauração da missionária Zélia Jaúz e a todos aqueles, Senhor, que também estão no processo de restauração e também agradecidos pela vida do nosso irmão Otto. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada. Amém. Deus abençoe. abençoe toda a igreja e recompensa em bem, diz 1 Coríntios 15, 58. Sabe, nosso trabalho não é em vão. Amém. Deus abençoe. Preciosas são as horas na presença de Jesus. Comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois Ele o meu abrigo quando o tentador chegar, quando o tentador chegar, ao sentir-me rodeado de cuidados terreais, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação.
Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Se quereis saber quando você a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus.